Paulo. Olá a todas, todos, todes. Estamos aqui nesses Talent Sessions no dia de hoje para falar um pouquinho sobre a importância da representatividade e a globalização das minorias em UX. Meu nome é Lula Hidalgo, eu sou manager de experiência da Globant e vou compartilhar esse painel aqui com a maravilhosa Karen Santos, a nossa vencedora do prêmio do Women That Build Brasil na categoria de Rising Star. A Karen é CEO de uma comunidade maravilhosa que é UX para Minas Pretas. Bem-vinda, Karen. Obrigada, muito prazer. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em fazer essa troca aqui hoje. Imagina, eu que estou super feliz em estar aqui também compartilhando esse espaço com vocês. Como a gente fala em representatividade, de que falamos quando falamos de representatividade? Porque nós duas estamos aqui, a gente sabe que a representatividade pode tocar várias pontas. Eu estou aqui como mulher migrante, eu já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou brasileira, eu sou argentina, mas moro no Brasil há mais de 12 anos e faço parte da Globant aqui no Brasil. E a Karen representando também a comunidade de mulheres pretas, né? Então, para começar um pouquinho, Karen, queria ver se você pode se apresentar, contar para a gente sobre UX para Minas Pretas, como começou, o que vocês fazem. Legal. Bom, meu nome é Karen, como já foi dito, eu tenho 28 anos, sou brasileira, nasci e cresci nos bairros periféricos de São Paulo. Hoje eu atuo não só como CEO da UX para Minas Pretas, mas também sou designer de produto dentro de uma startup chamada Quinto Andar. E a UX para Minas Pretas surgiu muito a partir de uma dor que eu senti em 2018 para 2019, mais ou menos, que foi quando eu estava começando a conhecer a área de UX, né, de experiência do usuário. Então, eu trabalhava como design gráfico, sou formada em design gráfico, e vi em UX a oportunidade de trabalhar com experiência com as pessoas, né, ter um olhar mais estratégico, conseguir ajudar as pessoas através do meu trabalho, pensando nessa experiência de uma forma mais ampla. Porém, quando eu comecei a estudar sobre isso, a participar de cursos, de palestras e de eventos, eu não conseguia me ver, né? Nem na sala de aula, nos alunos que ali estavam aprendendo, nem nos professores que estavam ensinando sobre UX, nem nos palestrantes, né, que estavam fazendo um evento assim como estamos fazendo um aqui hoje. E aí eu pensei, poxa, como assim, né? Uma área que pensa na experiência de todas as pessoas, tem pouca diversidade do ponto de vista, né, racial e de gênero. E aí eu confesso que fiquei um pouco desapontada, assim, né? Mas, enfim, comecei a estudar, continuei, eu estava muito determinada a atuar nessa área de UX. Então, eu identifiquei que teriam ali algumas barreiras para poder chegar e fazer essa migração do design para a área de UX em si, mas ainda assim continuei e me mantive. E aí, numa oportunidade de fazer um curso pequeno para mulheres que estavam iniciando na área, eu precisava encontrar 5 mulheres para aprender, né, num curso introdutório de UX com um professor do mercado. E aí eu comecei a fazer uma chamada aberta, mandei um formulário para uns grupos, diversos grupos de mulheres negras, né, de comunidades, e para minha surpresa, de 5 mulheres que eu precisava, 300 mulheres se inscreveram, assim, na primeira chamada. Nossa, então, aquilo foi surpreendente, porque eu consegui, então, finalmente encontrar as mulheres que eu estava sentindo falta ali, né? E era isso, elas estavam esperando uma oportunidade que era introdutória, de conhecer sobre a área, de aprender minimamente o que era na prática e tal. E aí, a partir de 2019, a gente começou a fazer alguns eventos, então palestras introdutórias de UX, workshops também fizemos bastante, roda de conversa, e aí essa comunidade ela foi crescendo organicamente, né? Então hoje a gente tem uma comunidade de 1.500 mulheres, mais ou menos, que ficam, né, concentradas em grupos privados de rede social, como Telegram, Facebook, e aí dentro desses grupos a gente consegue, né, não só dar um suporte do ponto de vista técnico para essas mulheres aprenderem sobre UX e também dar oportunidade de estudos, né? Porque no Brasil hoje ainda os cursos de tecnologia eles não são tão acessíveis financeiramente, né? Eles são um pouco caros
Então, a gente consegue hoje, a partir de parcerias com escolas e professores do mercado, inclusive referências no mercado, bolsas de estudos para disponibilizar para a nossa comunidade. Então, de um lado, elas têm com a gente essa capacitação mais técnica com essas parcerias, e do outro lado, elas também têm um suporte emocional, de acolhimento, de troca, de conversa, né? Um ambiente seguro, onde elas conseguem não só aprender de fato a tecnologia em si, mas também conseguem compartilhar as suas vivências, as suas barreiras, o que elas estão enfrentando, tanto na etapa anterior, né, que é se candidatar numa vaga, que é fazer um processo seletivo, que é montar um portfólio, enfim, entender como que é o cenário de tecnologia, mas também quando elas entram nessas empresas, né, porque aí começa um novo desafio, que é uma mulher que está iniciando, por mais que ela já tenha uma bagagem anterior, e a maioria das mulheres da comunidade tem, a gente tem ali, por exemplo, advogadas, psicólogas, arquitetas, mulheres de diferentes backgrounds que estão identificando na área de tecnologia e UX essa possibilidade de atuar com o que elas já sabem antes. Mas, ainda assim, quando elas vão atuar, elas começam de um ponto mais iniciante, né? Porque é uma nova área, são novas metodologias, é um novo aprendizado. Então, tem essa questão também de precisar de um suporte maior quando elas começam esse desafio dentro da empresa. Então, a gente consegue também, dentro da comunidade, fazer essa ponte, né, de conexão. E aí, do ponto de vista das empresas, as empresas têm percebido, né, essa importância da representatividade, da diversidade e da inclusão. Cada vez mais, aqui no Brasil, tem muitas empresas fazendo bastante movimentos, né, em prol disso, o que é bastante interessante, e elas nos procuram também para falar sobre isso, não só para contratar as mulheres da comunidade, mas também capacitar as suas próprias equipes, né? Então, elas querem essa conversa de sensibilização, de entender o que eles podem fazer, como que eles podem inserir mais pessoas diversas dentro dessas empresas. Então, a gente está bem nesse momento, né? Se fosse para resumir, hoje a UX para Minas Pretas está no meio dessas duas pontas, né? Então, tem a mulher negra que identifica que quer aprender UX e busca por oportunidade de aprendizado e de empregabilidade, e tem a empresa também que está buscando por profissionais diversos, mas que ainda assim sentem algumas dificuldades. Então, a gente faz essa conexão entre as duas pontas e consegue gerar um impacto aí. E só estamos no começo, né? São 2 aninhos de vida, a gente espera alcançar e impactar muito mais. Mas em 2 anos já a ponte que vocês criaram com tantas profissionais, com tantas empresas e uma rede de contenção que eu acho muito bacana, porque também, falando em representatividade, né, eu acho que é justo o que você falou. Primeira coisa é vocês se encontrarem, né, ser representadas em um grupo que dá aquele acolhimento, né, e aquele impulso para entrar nesse universo, que a gente sabe que tecnologia é um âmbito que historicamente sempre foi mais ocupado por homens, né, homens brancos, inclusive, né, então também para dar essa força. E uma vez que a gente entra, que vai um pouco em representatividade também, quando entra nessa empresa, e eu passo a mesma coisa como mulher migrante, quando eu entro na sala pela primeira vez no meu emprego, não é que sou todo mundo migrante, aí ninguém fala com sotaque, ninguém tem dificuldades, ninguém tem a família longe, né? Então, é super importante ter alguém que acompanha você também nesse começo, porque não é simplesmente chegar lá, né? É até se estabelecer. Eu imagino que você deve ter escutado milhares de histórias, né, com as meninas. Sim, sim, é exatamente esse o ponto, assim, por mais que a área de tecnologia esteja crescendo muito, né, só em 2020, em São Paulo, cresceu 600%. A gente consegue perceber, né, entra no LinkedIn, vê a quantidade de vagas e profissionais que, né, puxa um profissional daqui, pega o outro dali, oferece um salário maior e tal, mas quando a gente vai olhar para as oportunidades iniciantes, elas ainda são bem poucas, né? E ainda assim, quando tem, existe essa barreira que você comentou, das empresas conseguirem dar um suporte e capacitar essa profissional dentro da empresa, né? Que não é simplesmente fazer a contratação, ok, temos aqui pessoas diversas, está lindo, maravilhoso. Precisa ter esse acompanhamento, muito provavelmente um profissional que já está ali num nível mais sênior, né? Que possa acompanhar essa pessoa, estruturar e depois ir soltando, né? Aos poucos, até que ela consiga caminhar um pouco mais sozinha. Isso é extremamente importante, assim, é um desafio que a gente enfrenta também.
E também eu acho que é uma responsabilidade das empresas e de nós que fazemos parte dessas empresas para também preparar o terreno desde dentro, né? Para mudar esse mindset, né? Porque não só para falar em receber mulher ou em mulheres pretas ou mulheres migrantes, mas a gente hoje vê uma diversidade tão ampla, né, de comunidades que não estamos acostumados, infelizmente, a conviver, né, em espaços de trabalho. Então, às vezes, não é simplesmente abrir a porta, mas também é preciso ser feito um trabalho interno para que também essas pessoas se sintam bem-vindas, né, nesses espaços de trabalho bom, estamos ocupando. Nesses últimos anos, eu acho que é impressionante o crescimento de diversidades dentro das empresas e dos espaços de trabalho, né? Sim, com certeza. E um outro movimento que tenho visto nas empresas são os grupos de afinidade, né? Os grupos de diversidade têm diversas pautas ali e vão puxando essas pautas e trazendo, né, esses questionamentos para dentro da empresa, o que eu acho que é muito interessante. Porém, eu acho também que deve haver uma preocupação em um envolvimento da liderança dentro desses grupos de afinidade, né? Porque senão eu, Karen, a pessoa, em um grupo de pessoas, né, que estão ali de uma forma, não digo operacional, né, mas mais no dia a dia ali de trabalho, e não tem alguém de liderança, alguém que tenha tomada de decisão, que tem também um aporte financeiro para investir nesse tipo de ação, acaba que fica muito a discussão só no grupo ali, né, e não chega em quem realmente precisa chegar, em alguém que consiga às vezes ter mais tomada de decisão mesmo do que nós que estamos ali enquanto designers, na equipe de tecnologia, enfim. Então, acho que é interessante ter esse envolvimento fixo, né, de líderes nessas pautas de diversidade e inclusão, sempre que possível. Total. E uma coisa, falando um pouquinho, fazendo esse link, né, com a globalização, eu acho que a gente está vivendo um momento e longe de romantizar a pandemia, por favor, mas a gente está vivendo um momento que para nós na área da tecnologia, embora seja um desafio, está abrindo muitas portas e a gente está tendo muitas oportunidades, sobretudo as minorias, né, de ocupar espaços que numa vida normal, sem pandemia, com todo mundo indo para o escritório das 9 às 18, não seria possível, né? E a gente estava comentando um pouco isso os outros dias. Nós na Globant, por exemplo, agora a gente ampliou o time de design e hoje temos designers em Manaus, em Belo Horizonte, em Recife, mesmo que o nosso escritório é em São Paulo. Tivemos essa oportunidade de ampliar, né, esses horizontes para incluir talento, o que é ótimo para nós, mas também para as pessoas ter oportunidades de interagir com outros profissionais, trabalhar para outras empresas. Você vê também esse impacto aí na comunidade de UX para Minas Pretas e como as meninas estão tendo outro tipo de oportunidades hoje? Sim, com certeza. Ressalto também, longe disso, romantizar a pandemia, mas totalmente longe disso. Tivemos oportunidade não só do lado da empresa, mas também inicialmente ali para capacitação, né? Então, as escolas que ficam também, em sua maioria, em São Paulo, antigamente, né, 2019, faz tanto tempo. Século passado. Em 2019, tinha o formato de receber alunos e alunas de outros estados, mas essa pessoa tinha que arcar não só com o curso, que já não é tão barato, com a hospedagem para ficar, porque o curso geralmente tem cursos de fim de semana e também tem o curso de formação, que geralmente são 3 meses, 4 meses. E aí essa pessoa ou tinha que ter algum amigo, amiga, parente aqui em São Paulo, para poder ficar, né, nesses dias de estudo, e ainda assim teria custo com a alimentação, com a estadia, enfim. Ou seja, acabava saindo muito caro você ter uma capacitação. E hoje, já no formato online, a maioria das escolas, né, na verdade, todas as escolas que a gente tem parceria estão e já decretaram o formato online, então é isso, inclusive fecharam seus escritórios e já reestruturaram o modelo de negócio para isso. E agora a gente tem essa possibilidade, então, né, de as pessoas não precisarem se deslocar e ter todo esse custo que
que já gerava antes, e estamos conseguindo ampliar mais, né, esse conhecimento e essa disponibilização de bolsas de estudos. Então, hoje a UX para Minas Pretas está, a maioria em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, mas também a gente está em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Amazonas, Distrito Federal, em vários estados, e a intenção é que a gente consiga, né, levar para mais longe também, saindo, né, do eixo Rio-São Paulo, que às vezes acaba ficando muito centralizado, né, por aqui. Então, com essa possibilidade do online, a gente consegue chegar um pouco mais longe. E do ponto de vista das empresas, isso também tem acontecido, né? As empresas já estão decretando o formato ou de home office 100%, ou um modelo híbrido, mas dependendo muito do modelo de contrato de trabalho e ficando um pouco flexível, né? Então, existem mulheres que estão sendo contratadas, que estão lá em outros estados e que assinaram um contrato de teletrabalho que não vão precisar vir para São Paulo para trabalhar, pelo menos não tão cedo, assim, né? Então, é interessante isso, porque a gente começa também a entender que, por mais que a gente tenha todas essas dificuldades, né, do modelo home office, dependendo do contexto de vida, né, de cada pessoa, porque às vezes não tem uma internet boa, às vezes, né, tem muitas pessoas dentro de casa aí não consegue também um ambiente muitas das vezes silencioso para trabalhar, enfim, tem uma série de questões que a gente, né, coloca em pauta nesse modelo de trabalho em isolamento, que acaba não sendo tanto um home office, mas também tem esses pontos positivos, né, de ter maiores contratações de outros estados agora nesse formato online. Total, total. E antes de continuar, deixa eu fazer uma pausa. Para o pessoal que está assistindo esse bate-papo na plataforma de Hopin, vocês podem ir deixando perguntas para a gente, que no finalzinho da fala a gente vai tentar responder qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês tiverem para nós, tá? Então, fique à vontade de ir mandando as perguntas por aí, que no finalzinho a gente junta e responde. Dito isso, vamos voltar, então. Sabe que eu estava pensando, Karen, que embora a representatividade como tal, né, é importante em um fato físico, né, de ter colegas dentro das nossas comunidades, do nosso espaço de trabalho, do dia a dia, mas também nós como UX, que mexemos com o produto diretamente, a gente também pode conseguir representatividade desde as coisas que a gente cria, né, desde os produtos que a gente desenha, né. Então, eu queria botar um exemplo bem pequenininho, mas para abrir assim o jogo. Eu, por exemplo, quando eu encontro uma coisa super básica como um formulário, né? Eu tenho que preencher um formulário. Quando eu vejo nesse formulário que eu tenho que preencher com meus dados o campo país, eu não sei o que responder, por exemplo. É meu país de nascimento? É meu país de residência? Para que você está me perguntando o país? E uma coisa que eu nunca me coloquei em questionamento, até não ser migrante, não me encontrar com essa dúvida de falar o que você quer saber quando você pergunta meu país. É uma pesquisa e você quer tirar alguma, sabe, algum número de pessoas de algum país, ou é porque vocês estão oferecendo alguma coisa específica para pessoas que são desse país, é porque moram aí, é porque nasceram aí. Então, uma coisa muito simples, e às vezes quando eu encontro um formulário, de repente, que fala país de origem, ou país de nascimento, e país de residência, ou simplesmente país de residência, eu acho que é bem mais inclusivo do que botar assim país simplesmente, né? Então, esse como um mínimo exemplo, como, bom, o grande campo que todos os UX estamos agora questionando e que às vezes, dependendo da empresa, é mais difícil, é aquele campo de gênero, né? Que antes era super binário e que sempre é masculino, feminino, e hoje esse campo está virando uma coisa enorme, e que eu acho maravilhoso e tomara que continue crescendo, né, para que todo mundo encontre representatividade, né? Então, eu me pergunto, você vê alguma coisa, seja num campo ou seja em imagens ou no que fosse, que você sente que a representatividade, nós como UX podemos botar manos na massa para fazer essa representatividade brotar e aparecer nesses produtos que a gente desenha? Sim, nossa, eu tenho alguns exemplos e tenho 2 exemplos de formulário, né? Um Vamos é lá. um que eu
trabalhei numa startup financeira e tinha um momento em que você deslogava do aplicativo e você voltava para o aplicativo e tinha lá, bem-vindo de volta. Poxa, mas por que bem-vindo? Será que a gente não pode trocar esse bem-vindo? O que poderia ser? Como que pode ser o UX Writing, né? A pessoa pensa no texto ali relacionado à experiência do usuário. O que poderia ser de melhor? Aí eu puxei a pessoa de UX Writing da empresa e falei, vamos tentar mudar isso, né? E a gente foi levantando diversas frases que poderia ser tão acolhedora quanto um bem-vindo, bem-vinda. E aí a gente colocou, que bom ter você de volta. Simples, ficou um pouquinho maior, mas nada que tivesse impactado ali o layout e ficou tão acolhedor quanto, sabe? Então, pequenas coisas que a gente consegue ver a diferença, né? E tem um outro exemplo de formulário que saiu, inclusive, nas redes sociais, uma pessoa colocando um feedback, né? Ela estava tentando fazer o seu cadastro e, por ser uma pessoa asiática, o sobrenome tinha 3 letras e o aplicativo não aceitava. Tinha que ter mais de 5 letras o sobrenome. Fala, como assim? E agora, o que eu faço? Porque esse é o meu nome, né? Então, você, querendo ou não, está excluindo essa pessoa de fazer um cadastro e de ser o seu possível cliente. Então, isso parece que não faz diferença, mas faz total, assim. E aí tem outros exemplos que a gente pode pensar, por exemplo, em design de serviço ou de produtos, né, físicos. Por exemplo, os manequins de carro, né? Quando as montadoras fazem um carro, coloca um boneco, um manequim masculino, coloca o cinto de segurança, né, e vai testar se o carro, né, ao ter impacto, se vai danificar e tudo mais. Já as mulheres, por terem, né, o busto aqui, o corpo diferente de um manequim masculino, sofrem mais acidentes, né, porque os testes não foram feitos com o corpo feminino. Então, é um caso gravíssimo, assim, né. Falando de carros também, tem um exemplo de carros automáticos, né, que, enfim, se dirigem sozinhos e tudo mais, e teve, não vou lembrar agora a pesquisa, mas de uma pessoa que foi a fundo nessa pesquisa e percebeu que a câmera dos carros não identificavam pessoas negras na rua. Ou seja, um carro que anda sozinho, que não consegue enxergar pessoas negras. Imagina o perigo, né, desse carro na rua, assim. Então, tem muitos exemplos nesse sentido que talvez a falta de pessoas diversas estando dentro dessas empresas, dessas equipes, construindo e tendo esses olhares, sabe, faria toda a diferença. Porque às vezes a gente está com o nosso viés de achar que o que tá bom para a gente também tá bom para todo mundo, tá bom para o outro. E não necessariamente, né? Existem pequenas coisinhas que só quem vive, só quem, né, convive ou entende, que sente, é que vai saber. Então, se a gente está falando de representatividade e diversidade, a gente também está falando de construção de produtos e serviços melhores, a gente está falando de inovação, a gente está falando de equipes que performam melhor também, não só pensando na construção dos produtos, mas essas pessoas, né, uma equipe diversa, com essas trocas do dia a dia e tudo mais, só tem vantagem, assim, né? Então, acho que as empresas ainda não viraram essa chave. Total, não, e eu entender que não é aquela coisa, né, que o povo reclama, né, nossa, tá cheio de mimimi, né, aquela coisa que acha que a gente reclama só por reclamar, né, e que é uma coisa de, mas ninguém tá nem aí para ver, tipo, enfim, um gênero não binário em um formulário, ou seja bem-vindo, que seja trocado, né, mas também na convertibilidade, né, para os clientes. O que você falava antes, você pode perder um cliente hoje por um erro desses. Você pode desenvolver um produto que deixe de fora a certo grupo e que pode se tornar até perigoso, né, inclusive. Então, a gente tem que olhar nessas coisas. Falando em perda de clientes, eu sempre tenho problema quando falam se eles pedem algum documento tipo um RG, ao invés de pedir um CPF, eu não tenho RG, eu tenho um documento estrangeiro que até tem letras e números, entendeu? Então, eu tenho que colocar meu número de documento sem as letras, ou rezar para ter o CPF, ou... já aconteceu comigo que um amigo da Argentina veio me visitar, a gente queria comprar um ingresso para um festival, mas não te deixavam comprar sem um número de CPF. E um estrangeiro que estava a passeio, um turista. Como faz um turista para adquirir
o ingresso, uma coisa super simples para um festival como um ingresso, se você não tem CPF. Você não precisa um CPF para estar passeando no Brasil, entendeu? Então, são essas coisas que a gente pode parecer super bobo, pode parecer uma coisa super pequena e que a gente tem que começar, nós como designers, a tentar essa empatia, ir um pouquinho mais para frente com essa empatia, né? Uma extra mile aí para pensar um pouquinho mais e pensar quem são realmente essas pessoas. Bom, nem falar da importância dos testes, né? Também que a gente sempre... nem falar da importância dos testes e de achar diversidade também nos nossos usuários na hora que a gente faz teste, né? Se a gente testa, mesmo que a gente define as nossas personas e nosso público-alvo, ter sempre essa diversidade na amostra, né, de usuários onde a gente testa. Se eu vou testar um produto só com 5 homens brancos de 30 anos, de um nível socioeconômico alto, eu também não vou ter variedade nas respostas, provavelmente, né? Então, eu acho que também a gente sabe que nem sempre a gente consegue testar absolutamente todo do jeito que a gente gostaria, mas é aí a importância também, né, de testar. Sim, com certeza. Eu tenho um exemplo que foi um chacoalhão para mim, digamos assim, né? Eu estava conversando com um usuário, eu tenho essa dinâmica de fazer pesquisas também contínuas, e essa pessoa me falou, olha, eu sei que vocês são uma empresa inovadora, que muitos, talvez, dos clientes de vocês sejam pessoas mais jovens, mas eu sou uma pessoa que tem 65 anos. Eu não sou tão adepto à tecnologia. Então, que tal se vocês fizerem um aplicativo onde pessoas com a minha idade conseguissem acessar mais? Então, olha só, né? Tipo, se a gente está nesse perfil que você comentou, de 30 anos e tal, a gente está excluindo uma galera que hoje, sim, usa muito tecnologia. Minha mãe usa WhatsApp, Facebook, ela tem tudo. Total. Né? E a minha mãe tem 62 anos. E são pessoas que estão ali, elas querem usar o seu produto, elas gostam do seu produto. Mas ela também precisa que você torne ele acessível para que ela use, né? Que você não fique só num perfil ali achando que as pessoas que utilizam são pessoas jovens, ou só pessoas que têm um iPhone, ou só pessoas que têm um ótimo acesso à internet, ou enfim, né? Um cenário muito feliz, né? Precisa ir para essas ramificações e enxergar outras possibilidades de usuário, porque às vezes a gente acha que está excluindo pouco, mas na verdade a gente está excluindo uma gama gigantesca, como você mesmo falou. Nossa, e de novo, sem querer romantizar a pandemia, da noite para o dia, muita gente que adorava fazer a fila no banco durante horas, de repente teve que se digitalizar e começar a pagar serviços, contas, um monte de coisas de um jeito online, né? E as pessoas um pouco mais velhas, ou que de repente eram mais resistentes à tecnologia, porque eles não se importavam com ir ao banco, né? De repente era até o passeio, né, da pessoa para ir para o banco para pagar, e tem gente que é realmente muito resistente, mas nos começos eles não tiveram escolha, né? Então também por que deixar por fora, né? Então muitas coisas, mais do que nada é pagamento, né? Essas coisas de pagamento ou de pedido de delivery online, né? Um monte dessas coisas tiveram que se adaptar, entendendo que não é simplesmente galera jovem e descolada que vai utilizar, né? Aqui, ó, temos uma mensagem da Carlita Barreto Mendonça que comenta: quando matricular os filhos na escola, nome dos pais casados, mas se forem mais solteira, o pai, né? Essa é totalmente outra, né? E se não tiver mãe e pai, se fossem dois mães, se fossem dois pais, responsáveis, né? A gente também tem diversidade de famílias hoje em dia, não precisamente é só mãe e pai, que pode ser solteiro ou solteira, né? E outras combinações de família também. Exato, exatamente. A serem, enfim, a serem considerados. Então, assim, eu acho que é super importante essas duas partes, né? A representatividade desde como nos relacionamos também, né, com o nosso ambiente, como a gente se encontra também e como a gente procura pessoas que pertençam também ao nosso grupo, né? Seja por raça, por gênero, por ideologia, por um monte de coisas, né? Que a gente hoje precisa também, esses espaços de contenção.
E também como a gente pode, não só desde a representatividade física, e de falar, nossa, nessa empresa tem imigrante, nessa empresa tem minas pretas aí trabalhando comigo, não vou me sentir sozinha, mas também como a gente pensar nisso nos produtos que a gente desenvolve, que eu acho que é o maravilhoso, né, do universo da tecnologia e sobretudo do UX, não? Porque a gente foca no usuário, se a gente realmente quer estar focando no usuário, vamos pensar no usuário um pouquinho mais por dentro, né? Não ficar simplesmente com a definição de persona, né? Tipo, vai um pouquinho mais adentro de que esse usuário representa também, né? E como você pode fazer que esse usuário esteja representado, embora seja que está fazendo um produto fácil para ele utilizar, mas que se sinta representado, né? E representada. Sim, nossa. Representado. Tem um ponto também que é legal ressaltar, que a gente pode até pensar como usuário, mas é o usuário que está entrando na empresa que está contratando, né? A pessoa funcionária. Existe uma linha, né, e um processo de candidatura de vagas que também, muitas das vezes, se torna excludente. Então, a partir do momento que eu identifiquei que eu quero atuar com UX e que eu sou uma pessoa que estou iniciando, eu vou buscar por vagas na internet, no LinkedIn, nos sites de vagas e tudo mais. E aí, às vezes, quando eu entro nessas vagas para olhar, a vaga está com a descrição em inglês. Eu não falo inglês. Poxa, eu não falo inglês, será que eu só poderia trabalhar nessa empresa se eu falasse inglês? Então, ali você nem conheceu o seu candidato, você já eliminou. Já eliminou. Mas beleza, digamos que essa pessoa candidata persistiu e falou, não tenho inglês, mas vou tentar me candidatar porque eu quero conversar com recrutadores, quero saber se é isso mesmo. Quando essa pessoa chega lá, tem uma equipe de tecnologia ou de design homogênea. Não tem uma pessoa diversa para entrevistar essa pessoa. E o processo seletivo é um processo tão doloroso, né? Porque é difícil, assim, procurar emprego é uma situação desconfortável, né? Ninguém acorda no dia tipo, ai, que delícia, quero procurar um emprego hoje. Nossa, eu tenho 3 entrevistas hoje, que legal! Mas e aí quando você está lá, às vezes, eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa, eu estou aqui falando, mas enfim, por dentro só eu sei. E quando você está num processo seletivo e que você está à prova, né, as pessoas estão te avaliando, é muito complicado, porque você fica desconfortável e tal. Mas se você tem pessoas ali diversas, é uma ótima oportunidade de você não só pegar, contratar essa pessoa, né, te chamar, ter o interesse dessa pessoa na sua empresa, que é a causa da representatividade, né? Ela está se identificando com um funcionário seu que está lá dentro. Você também tem a possibilidade de deixar essa pessoa mais confortável. Então, talvez em 30 minutos ali que essa pessoa ia apresentar um projeto para a empresa, que numa equipe que estava ali olhando para ela, né, homogênea, talvez tivesse uma pessoa ali mais diversa, ela poderia focar nessa pessoa, falar, pô, essa funcionária é igual a mim, vou me concentrar e vou me identificar. E eu digo isso porque eu passei por isso, e montando um processo seletivo de estágio algumas semanas atrás, eu participei e ajudei a construir a dinâmica desse programa. Eu falei, olha, eles definiram, né, que teria uma vaga exclusiva para pessoas pretas, e eu falei, todos os candidatos que se identificarem como pretos e pretas, eu quero fazer o processo seletivo junto com vocês. Então, os outros processos posso participar, fico à disposição, mas todos os candidatos negros eu quero participar. E aí foi engraçado porque foi a mesma sensação que eu tive, assim. Então as pessoas quando finalizavam, né, o projeto, acabava a entrevista ou até depois que elas retornavam o feedback, elas, nossa, fiquei muito feliz porque eu vi que tinha uma mulher negra trabalhando nessa empresa. Então para mim faz sentido. Ah, fiquei muito feliz, mesmo se eu não passar, tá legal, porque eu conheci, né, e vi que tem uma pessoa diferente e igual a mim aí. Então, existem pontinhos, né, assim como os pontos chaves e que a gente acha que é pequeno dentro dos aplicativos, dos produtos que a gente está criando, também tem na etapa de contratação, que é muito importante, as empresas precisam olhar para isso também, sabe? Super. Sim, e acontece comigo que às vezes eu faço muita entrevista, né, para candidatos para entrar na Globant.
e mesmo que eu não entrevisto muitos migrantes, já aconteceu, mas já do fato de você não representar a norma, mesmo que você não esteja representando exatamente a mesma pessoa que você está entrevistando, já, né, ativa como um alarme, né, que fala, nossa, aqui está acontecendo alguma coisa diferente, né? É tipo, eu sempre começo as entrevistas, vocês vão perceber o meu sotaque, eu não sou brasileira, eu sempre começo pelo mesmo fato, porque eu já sei que as pessoas vão ficar 15 minutos assim, tentando decifrar da onde eu sou, da onde é esse sotaque, então eu já tiro a dúvida do começo, entendeu? E também é bom para quebrar o gelo, né, um pouquinho no começo, então tem isso, né, mas de novo, né, reforçando, esse mundo de tecnologia historicamente ocupado por homens brancos, cis, e assim que vai, né? Então, é super importante também, desde os processos internos das empresas e das comunidades mesmo, que a gente pertence, que a gente ocupa, também ficar de olho nisso, né? Que, de repente... E esse negócio da diversidade cresce todo dia, né? No começo foi questão de gênero, questão racial, depois entram deficiências, tem um monte de coisas, né? Enquanto à diversidade, que não é só ou uma coisa ou outra, não é um sistema binário em termos de diversidade. As minorias somos muitas, e muitas que ainda não têm voz, né? E estão se organizando, e que tomara que apareçam logo, e que a gente possa também abrir a porta para essas minorias que estão se organizando e estão avançando para ocupar espaços, né? Eu acho que isso é super importante e tem que começar por algum lugar, né? Então eu acho que é isso, e também é perder o medo, e eu acho que é importante, óbvio que a gente vai se sentir bem mais confortável num lugar onde a gente encontra pares, né? Eu me lembro que quando eu comecei na Globant, eu já morava no Brasil fazia uns anos, mas quando eu entrei, tinha uma pessoa argentina, tinha uma pessoa uruguaia, e para mim já foi tipo, sabe? Mas no meu primeiro trabalho aqui, não, era todo mundo brasileiro, ninguém falava outra coisa que não seja português, e eu tava tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Eu nunca tinha... Eu, tipo, na vida tinha vindo no Brasil nem de férias, aí eu cheguei de um dia para outro para trabalhar, entendeu? E foi um choque muito grande. Então, assim, é importante essa representatividade, mas também é importante respirar fundo e se apropriar desses espaços, né? Porque se não tem ninguém, alguém tem que dar o primeiro passo também, né? Então, eu acho que isso é super importante também, não ficar com medo e dar visibilidade também. Se você tem essa oportunidade de ocupar um espaço que nunca foi ocupado por alguém que nem você, eu acho que é importante também juntar coragem, se juntar também, procurar apoio numa comunidade, mesmo que não seja nesse espaço de trabalho, nesse lugar pontual, mas ter uma comunidade que hoje em dia, assim como tem o X para Minas Pretas, tem muitas, e esse apoio eu acho que também é fundamental, porque é uma força, né? Uma resistência toda junta, e que a gente precisa, como mulheres, como migrantes, como negras, como LGBT, como um monte de coisas, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Sim, nossa, perfeito. Concordo muito com você. E acho que é isso mesmo, assim, identificar aonde que talvez você não esteja conseguindo se conectar, né? Se conseguir identificar isso, né? No meu caso, era a dor lá no início de querer aprender UX, estar, né, nesse contexto que eu tinha identificado pouco diverso e tentar trazer ali algumas mulheres para poder aprender junto comigo. Então, naquela época, quando a UX para Minas Pretas nasceu, eu não era uma profissional ainda que já atuava na área, eu não era nem júnior, eu não tinha nem começado a atuar. Então, não foi necessário que eu entrasse para a área para começar a pensar em construir um grupo, uma comunidade. Óbvio que foi muito orgânico ao longo desses 2 anos, mas foi nesse pontinho, sabe? Eu queria ter pelo menos 5, 10 pessoas para poder falar sobre aquilo de uma maneira que eu conseguisse me ver também nessas diferentes pessoas, né? Então, acho que tem isso, identificar o que você quer e com o que você quer trocar de uma forma mais acolhedora, né? Então, será que são mães que querem migrar para a área de UX? Será que tem um grupo de mães, uma comunidade de mães em UX? Não sei, eu acho que não.
mas será que tem um grupo de pessoas com deficiência que querem atuar com pesquisa, UX Research? Pode ser que tenha, pode ser que venha a existir, né? E a gente acha que, às vezes, nichar muito ou reduzir, né, criar grupos é algo negativo, quando na verdade não. Eu já fui muito confrontada, né, pela UX para Minas Pretas, tipo, mas e aí, UX para todas as pessoas? E UX para homens brancos? Falava, gente, mas já tem. É como vamos comemorar o Dia do Homem e Orgulho Hétero, né? Tipo, por favor, não. Eu recebo muito isso. E eu acho que, assim, respeito a opinião das pessoas, mas eu entendo também Eita, apaguei. Eu entendo o lugar que eu ocupo e sei da dificuldade que é. E por isso a gente tem um grupo ali onde a gente consegue abordar, né, os temas e conversar num espaço seguro. Então, acho que as comunidades, elas existem hoje, elas devem existir, sim, com nichos menores, maiores, mas muito para aportar, né, essas pessoas de diferentes visões, lugares, inclusive, para depois levar para fora, né, todo esse conhecimento. Sim, aqui a Verônica Bonsignore mandou uma mensagem que fala: obrigada por pensar naqueles com mais de 40 anos, porque cada vez consumimos e nós também estamos interessados em tecnologia. Total, não tem idade também, né? É uma coisa que também tem esse preconceito, né? De que hoje uma criança de 15 anos assiste um tutorial de YouTube e vira designer, e hoje você não pode nem concorrer com uma criança ou um adolescente que está sentado no computador e aprendendo um monte, e a gente acha que passa dos 30 e poucos, 40, e também acabou o campo de ação, tipo, não tem mais o que fazer. Não, né? Tipo, longe disso, longe disso. Eu acho que na contratação, né, também. A contratação, às vezes, a empresa fica nisso, né? Profissionais entre 25 e 35 anos. Fala, gente, não. Por quê? Porque tem mulheres na comunidade, a UX para Minas Pretas vai de 18 anos até 53 anos, nas mulheres que compõem. O maior não que está fechado, que você tem 54 e não pode participar. Não, não. É que existe uma pesquisa que a gente faz, e aí a gente entende, né, a idade das mulheres, a gente identificou que tem ali mulheres até 53 anos. E aí, dentro dessas mulheres, algumas, né, já estão migrando para a área, que têm mais idade, mais do que 35 anos. E são mulheres extremamente experientes, assim. Tem uma delas que trabalha com pesquisa, que entrou num banco agora, né, um grande banco, e ela tem anos de pesquisa de mercado. O que essa mulher contribui, o que ela sabe, é de longe, assim, sabe, surreal. E o que ela pode, né, não só contribuir ali na construção do produto, ela é pesquisadora, né, então, com o UX Research em si, mas com a equipe, com a empresa como um todo, sabe? Então, acho que também está faltando um pouco esse olhar das empresas. Eu sinto que tem um movimento acontecendo, mas está bem tímido ainda, né? Não, e também... Então, que tal criar aí, aqui exato. Criar uma comunidade para falar disso. 40 plus, né? Tipo, de 40 para cima, mas assim, e também experiência como usuárias mesmo, né? É tipo, eu com 40, bom, eu ainda não, eu tô com 35, daqui a pouco eu chego lá, mas de que a gente foi usuária de muitas coisas também, né? E a gente não é que simplesmente desenha ou cria produtos, plataformas, ou que fosse software orientado a jovens, orientado a crianças. Quantas coisas hoje em dia, em termos de, por exemplo, de saúde, não só do financeiro, que né, financeiro está meio óbvio, mas em termos de saúde também, em um monte de indústrias que também são coisas orientadas para pessoas mais velhas, né? Não simplesmente para jovens que nasceram com celular na mão, né? Como já temos essas gerações. Então é super importante também isso e que nunca é tarde para entrar na área de tecnologia, porque a experiência que a gente tem como humanos, né, como pessoas, não simplesmente como researchers ou como designers, né, como pessoas, como usuários, e a gente
desenha para usuários e define produtos para usuários, a palavra que mais pesa também é dos usuários. Se a gente estuda, se forma e se capacita para essas coisas, combina enfim, eu acho que é maravilhoso, né? Não, a gente não tem que ficar pensando que não dá ou que tem uma idade limite. E essa é outra, não se deixar intimidar por essas coisas e não achar também, porque às vezes mesmo a gente tem esse preconceito de nossa, não, nessa empresa só tem gente jovem. Se você tiver esse preconceito, como você falou, procura esses profissionais que nem você, monta uma comunidade, conhece as suas histórias, né? E aí é tudo é maravilhoso que se forma, né? Perfeito. E pensando também nessa construção de produtos, serviços, e, enfim, de uma forma extrema, se a gente chega no extremo, a gente consegue comportar todo mundo que está antes disso, né? Então, por exemplo, quando eu crio uma rampa que dá acesso a uma pessoa cadeirante, eu não só estou dando acesso para essa pessoa, como para uma mãe que está com um carrinho de bebê, ela pode subir pela rampa. Uma pessoa que está carregando uma bicicleta pode subir pela rampa. Uma pessoa que está com um carrinho de supermercado pode ir pela rampa. Então, se eu pensei ali no princípio de acessibilidade para pessoas com deficiência, eu não só estou fazendo com que essa pessoa consiga utilizar aquele espaço, né? Mas outras pessoas também que tenham um contexto parecido ou que possam aproveitar aquilo. Um outro exemplo, agora vindo para o digital, legenda nos stories do Instagram. A legenda, quando você coloca, você está dando acessibilidade para as pessoas que não têm a possibilidade de ouvir ali. Mas não necessariamente ela precisa ser uma pessoa com deficiência auditiva. Pode ser alguém que não quer ouvir, ela quer ler o que você escreveu, ela está sem fone, está na rua, não consegue ouvir, ou ela quer, não sei, quer realmente ler, não quer ouvir o áudio. E a maioria das pessoas que tudo tem que ser tão rápido que eles leem e passam para a próxima, né? Tipo, nem esperam a pessoa terminar de falar, leu, passou, né? É aquela coisa. Exato. Então, você pensou no princípio de acessibilidade, mas você atingiu outras pessoas que podem ler também, não necessariamente nesse contexto, sabe? Então, acho que é isso. Você vai no extremo, você abarca as pessoas, né, de diferentes perfis, vivências e situações e vai encaixando outros usuários também, e não foca só em um. E é importante também a gente estar alerta, né, desses usos múltiplos que a gente acaba atingindo, porque isso também dispara ideias, né? Tipo, de repente é isso, você faz uma coisa para cadeirante, viu que tinha umas outras utilizações e daqui para frente, para o próximo produto que você construir, você já vai ter, né, essa ideia de falar, nossa, atinge também outras populações, atinge também outras pessoas, e outras ideias podem vir junto com isso, né? Porque, enfim, eu acho que é tudo inspiração e a gente tem que estar super alerta, porque acontece tanta coisa, né, ao nosso redor, que eu acho que é inspiração total, né? Falando de acessibilidade, eu me lembro que uma vez eu estava em Recife, em Porto de Galinhas, também tinha como uma rampa para descer na praia, para cadeirante. E eu pirei, estou falando faz uns 10 anos, né? Falei, gente, que maravilha, mas tinha umas cadeiras, todas também adaptadas para que depois a cadeira descia pela rampa, chegava na areia, e eram coisas que, assim, você fala, também pode ser para outras pessoas, né, que não conseguem mexer na areia por X motivo, entendeu? E ter uma plataforma para ter acessibilidade, uma coisa tão normal como praia, né, que a gente não sente essa necessidade, não pensa nas pessoas que sentem essa necessidade, né? Eu acho que essa é aquela pegada de acessibilidade, não é simplesmente porque tem que fazer, mas às vezes a gente não percebe porque não tem essa dor, porque não consegue empatizar, porque nunca vivenciou essa coisa. Que é o mesmo que acontece com gênero, que acontece com raça. Enquanto a gente não senta, não conversa, não escuta histórias, né, de outras pessoas com migrantes, obviamente, e eu posso falar porque eu não nasci migrante, né, eu migrei com 23 anos, então foi uma mudança muito grande na minha vida quando eu comecei a me perceber como mulher migrante, não só como migrante, como mulher migrante. São duas coisas, né? Embora eu reconheça que eu tenho muitos privilégios, eu também pertenço a outras categorias que são minorias, né? Então, é aquela coisa entre o privilégio e a minoria, mas
até o momento que eu não cheguei no Brasil e tive certidão de residência num outro país, eu não enxergava as coisas como uma mulher migrante poderia, com as dificuldades que uma mulher migrante poderia se encontrar, mesmo na minha terra, mesmo na Argentina, entendeu? Então, cada vez que eu volto para casa, eu conheço uma mulher que está morando no meu país de origem, eu sinto outra empatia por essa pessoa e eu entendo outras dores que eu jamais vivi na minha terra e que, de repente, essa pessoa sim está vivendo. Então, essa empatia que até que a gente não está atravessando por essas experiências, seja vivência, seja produto, seja serviços, o que for, fica muito difícil, né, a gente ter consciência. Então, por isso, espaços como estes, né, que a gente consegue compartilhar para outras pessoas experiências desde um ponto de vista que seja de repente diferente às outras, eu acho que super enriquecedor, né? Sim, nossa, perfeito. Falou tudo, nem tenho que complementar. Aí estamos entrando nos últimos minutos, só para reforçar, se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar na plataforma de Hopin para a gente responder o que vocês precisarem, senão a gente fica aqui também batendo um papo nos últimos 8 minutinhos que a gente tem, que eu estou adorando a nossa conversa, Karen, eu acho que eu poderia ficar aqui conversando horas com você. Sim, com certeza, eu também. E assim, voltando um pouquinho para a comunidade, né? A gente já falou um pouco dessa diversidade, porque assim, começa pensando que é para Minas Pretas, mas dentro desse grupo de Minas Pretas, eu imagino que tem um monte de subcategorias também, né? A gente falou de idade, a gente falou de estado, de residência, né? Tem algum outro subgrupo que vem na tua mente que você encontra entre as meninas e que elas também vão se agrupando também nessas esses outros segmentos, falar de algum jeito? Sim, tem idade, região, tem a questão das mulheres que são mães, né? A gente também acaba pegando uma boa parte de mulheres que ainda estão desempregadas ou que acabaram ficando desempregadas na pandemia, né? Que é outro desafio. Mulheres com deficiência, a gente também tem algumas. Não temos ainda mulheres de outro país, então fica aí a chamada. Vou te mandar algumas. Vamos fazer essa ponte agora. Sim, sim. Inclusive, eu acho que o Telegram, vou dar até uma estudada, mas acho que o Telegram tem algumas ferramentas que possibilitam, né, a tradução do que está sendo dito. Acho que isso é legal também, até para a gente, né, aprender como melhorar o nosso grupo interno para que as conversas também sejam acessíveis para todas as pessoas, inclusive de outros países, né? Então, acho que esse é o único grupo assim que a gente não tem. E dentro das suas dos recortes, né, tem muitos outros recortes. Então, tem mulheres que são mães e são LGBTQIA+. Ou tem mulheres que são pessoas com deficiência e também são de outros estados. Então, tem o recorte mulher negra e o recorte do recorte, né? Vai ampliando bastante. E hoje também eu acho que tem muitas dessas comunidades que começam num país, mas também vão migrando para outros países e cada país tem a sua comunidade, não que necessariamente interagem, né? Tem como Mais Mulheres UX, tem um monte de comunidades assim que começam num lugar, vão se espalhando e de repente não é que o mesmo grupo, mas de repente é a mesma ideia que vai sendo replicada também em outros lugares e vão aparecendo também cenários dessa troca, porque também eu acho que a situação não é a mesma, de repente, eu imagino, né, de mulheres pretas no Brasil como mulheres pretas na Argentina, que é outra história também, né, de representatividade desse grupo no meu país, por exemplo, né, então deve ser super importante, eu acho que é super enriquecedor também fazer essa troca de histórias, né, com pessoas que estão na mesma que uma, mas num contexto diferente, a história pode ser totalmente diferente, pode ser também muito enriquecedor para as duas partes, né, para conhecer. Eu acho que a globalização nos permite isso também hoje, né, que não precisamos estar em um espaço físico,
para conseguir essa troca, para conseguir esse suporte, para conseguir montar uma comunidade e para a gente se sentir não só representada, mas também acompanhada, né? Que eu acho que Sim. mais nos tempos de hoje isso é super, super, super importante. Karen, eu acho que estamos ficando já sem tempo. Eu quero super, super, super agradecer a sua presença. Eu adorei conversar com você. Desde a Globo te agradecer. Foi maravilhoso compartilhar esse espaço contigo. Um grande beijo para você. Agradecer também as pessoas que estão assistindo nas diferentes plataformas. Bom, será até a próxima. Agradeço, obrigada. Foi muito legal. Obrigada. Um beijo para todo mundo.